Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson e nas próximas videoaulas nós vamos estar trabalhando a segunda unidade aí do nosso conteúdo de fenômenos de transporte, transferência de calor, que é a introdução à condução. Esse conteúdo está descrito no capítulo 2 do Micropeira, certo? Então, fazendo uma breve retomada, na unidade anterior a gente introduziu os conteúdos de transferência de calor. A gente introduziu as três leis, lei de Fourier da condução, lei de Newton de resfriamento e lei de Stefan Boltzmann sobre a radiação, lei de Newton da convecção, né? Também fez uma breve análise do balanço energético de um sistema, como esse sistema reage quando recebe calor, certo? Agora, nesse capítulo, então, nós vamos tratar exclusivamente da lei de Fourier. Bom, se nós fôssemos descrever a lei de Fourier, né, então, a lei de Fourier, ela diz que o fluxo térmico, ele é proporcional à condutividade térmica vezes a área vezes o gradiente de temperatura. Nesse caso, eu vou escrever um gradiente de temperatura em uma dimensão qualquer, sigma, certo? Qual é a lógica aqui? A lógica é nós entendermos isso como ele vai acontecer em um corpo tridimensional, certo? Em um corpo que tem diferentes dimensões. Por exemplo, x, né, y e z. Então, nesse caso, nós temos um corpo tridimensional e o fluxo de calor ele pode ser visto de forma vetorial, tá? Onde o fluxo de calor por unidade de área vai ser igual a K, a condutividade térmica. O menos aqui é só para corrigir o sentido, né? Visto que o delta é a temperatura posterior menos a temperatura inferior. O operador grade, tá? T, ou seja, temperatura. O operador grade T, ele é um operador tridimensional, tá? Então, esse aqui que vai dar as questões tridimensionais. Tá? Ele é um operador vetorial, tá? Se nós abrir esse operador vetorial, tá, em vetores quaisquer, nós poderíamos descrever essa equação como menos K vezes a dimensão I dt, a taxa de variação da temperatura em relação a I, em relação a x, mais um vetor j, vezes a taxa de variação em relação à direção y, mais um vetor k, a taxa de variação em relação a z. Tá? Como isso, então, a gente retorna a essa equação quando nós temos uma única dimensão, né? É uma dimensão qualquer que eu descrevi como a letra sigma. Bom, além disso, nós temos que avaliar algumas propriedades da matéria, tá? Então, a primeira propriedade aqui de interesse, quando nós trabalhamos, tá, é a condutividade. Certo? Nós já definimos a condutividade como sendo a facilidade que um corpo tem de conduzir calor. Isso nós definimos anteriormente lá na introdução à transferência de calor. Porém, se nós pegarmos da equação do calor, da lei de Fourier, nós teremos que a condutividade vai ser aproximadamente
o fluxo de calor por unidade de área dividido em uma direção qualquer, que eu vou dizer aqui numa direção x, dividido pela variação da temperatura em relação a essa dimensão, certo? Ou seja, a condutividade ela é um parâmetro que depende do fluxo de calor, quanto passa de calor em relação a um determinado gradiente de temperatura. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos definindo a condutividade em relação a uma posição x. Porém, para a maioria dos corpos, a condutividade em uma determinada direção vai ser igual à condutividade nas demais dimensões. Então, por exemplo, dimensão x, y, z, o que a torna um parâmetro constante. Porém, nós podemos observar aqui que a condutividade, ela pode ser, ela pode depender da temperatura. E para isso, eu peço para que vocês retornem lá nas primeiras aulas, onde eu mostrei alguns gráficos de variação da condutividade térmica em função da temperatura, certo? Existem algumas equações para calcular o valor da condutividade que estão apresentados no livro. Porém, nós não vamos entrar nessa instância, nessa aula. Outra propriedade térmica relevante é a difusividade térmica. A difusividade térmica, ela relaciona a facilidade que um corpo tem em transferir calor por condução com a energia necessária para aquecer aquele corpo. Então, a difusividade térmica, por conceito, ela é dada pela condutividade térmica, ou seja, um parâmetro relacionado com a capacidade desse corpo transferir energia, tá? Em relação à capacidade desse corpo em armazenar, né, ou a quantidade de energia necessária para provocar uma variação na temperatura desse corpo, ou seja, uma capacidade de armazenar essa energia. Então, essa capacidade de armazenar energia é dado pelo produto da massa específica vezes a capacidade calorífica do corpo. Se nós olharmos para a unidade da difusividade térmica, nós vamos ver que a condutividade térmica, o K, tem unidades de watts por metro grau Celsius, enquanto que a massa específica tem unidade de quilograma por metro cúbico e a capacidade calorífica, o CP, em joule por quilograma grau Celsius. Tá? Nesse sentido, nós vamos ter que o quê? Grau Celsius com grau Celsius simplifica, quilograma com quilograma simplifica, metro por metro dividido por metro cúbico vai dar metro quadrado, né? E watts dividido por joule, né? Watts é joule por segundo, né? Então, sobra o por segundo. Então, a unidade da nossa difusividade térmica vai ser o quê? Metros quadrados por segundo. Tá? Essa é a propriedade, a unidade da difusividade térmica. Bom, observe com uma leitura mais atenta dessa parte desse capítulo
que as propriedades das substâncias elas vão depender muito das condições que encontram-se esses sistemas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o alumínio, tá? Ele tem uma difusividade térmica, e aí eu peço para que vocês deem uma olhada no exemplo 2.1 do livro, tá? Ele tem uma difusividade térmica de 97 vezes 10 na 6 metro quadrado por segundo, tá? A 300 Kelvin, ou seja, uma temperatura próxima da temperatura ambiente. Já o alumínio puro a 700 Kelvin, a sua difusividade vai para 76 vezes 10 na menos 6 metros quadrados por segundo. Ou seja, o alumínio, quando aquecido, ele vai ter uma condutividade menor, certo? Enquanto que a sua capacidade calorífica ela vai aumentar, ou seja, ele vai ter uma tendência de um maior armazenamento de energia em relação à sua facilidade em conduzir a energia. Essa é uma característica dos sólidos metálicos, tá? Enquanto os não metálicos, e aí tem como exemplo lá no 2.1 a parafina, né? Os sólidos não metálicos, ele tem um comportamento um pouco diferente, tá? Onde a condutividade térmica ele tem uma tendência de diminuir, a difusividade térmica ela tem uma tendência maior de armazenar energia. Porém, esse armazenamento é menor do que maior do que os sólidos não metálicos. Porém, pelo fato deles serem piores condutores de energia, né, eles acabam tendo valores de difusividade bem menor do que os valores dos sólidos não metálicos.